Olá pessoal, estou fazendo um teste aqui, coloquem nos comentários ali se está chegando o áudio corretamente para vocês, se está qualidade boa. Eu vou em breve começar aí a live, falar um pouquinho sobre o canal, então coloque ali nos comentários mesmo, porque eu não estou acompanhando no site do YouTube, tá? Então vai aparecer ali no chat, coloca ali no chat da live e eu vou conseguir verificar se o áudio está corretamente aí para vocês, tudo direitinho, tá ok? Eu já retorno. Olá pessoal, então eu sou o Diego Costa, sou o administrador do canal no YouTube Projeto Root, muitos de vocês já devem me conhecer, e hoje eu vou começar essa live, só estou começando ela justamente no horário aí, porque eu tive alguns probleminhas técnicos aqui com o meu link de internet e também com o software de captura aqui que eu utilizo, tá? Então essa live ela estava programada para começar às 10 da manhã, mas aí devido a esses probleminhas aí eu tive que fazer essa live nesse horário, tá? Então eu vou aguardar o pessoal colocar aí nos comentários. Eu tô olhando para dois monitores, então quando eu estiver olhando para o lado aqui eu tô olhando o comentário de vocês. Então vocês coloquem ali se vocês estão conseguindo escutar direitinho, se vocês estão conseguindo acompanhar as telas. Se travar, vocês me avisem por favor, porque eu só vou conseguir ver os comentários através da própria live. Então eu não estou acompanhando numa segunda tela, porque eu vou utilizar a segunda tela para mostrar o conteúdo para vocês, tá? Então essa é uma live bem experimental. Eu tinha gravado esse vídeo que eu vou mostrar para vocês na live, mas eu acabei tendo a ideia de repente fazer uma live e ao invés de gravar o vídeo e mostrar esse conteúdo, tá? Então, bom, o pessoal que está falando que está perfeito. Bom, por favor, pessoal, avisem. Se tiver qualquer probleminha, eu vou tentar ajustar no meio da live. E se eu não conseguir, numa próxima, talvez, aí a gente consiga ajustar, tá? O motivo pelo qual eu tinha parado de fazer live era justamente porque o meu link de internet ele não é estável. Então é um link que oscila bastante. Então eu consigo, no máximo, acompanhar aqui os gráficos e ele me dá aqui a conexão instável a todo momento. Então eu peço aí a paciência de vocês e a colaboração para que entendam a minha situação do link de internet, tá? E esse conteúdo, se não ficar bom na live, eu vou editar o vídeo e vou deixar ele disponível também no canal, tá ok, pessoal? Então não se preocupe que o vídeo vai ter o conteúdo exatamente. Então se você perdeu aí pela live ou se perdeu através da qualidade da live, não se preocupe que eu vou providenciar então o vídeo para ficar disponível para vocês, tá? Mandar um abraço aí pro pessoal aí, o ambiente Linux, tá? Um abração aí, Marcos. Temos que voltar a fazer as nossas lives aí, então obrigado aí ao Everson Luiz também que está acompanhando a live, Samuel Santos, Diego Siqueira, olha aí o meu xará aí, ó. Que legal, rapaz. Então vamos ver se o pessoal aí acaba gostando aí do tipo de conteúdo que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então eu vou começar falando aqui sobre a campanha do Projeto Root no Apoia-se, tá? Que é o site aí, então, onde a gente tem os nossos apoiadores e nós temos aí alguns apoiadores VIP aí, né? Então o apoiador VIP é o que mostra a mensagem aqui quando eu começar uma live ou quando for fazer algum tipo de vídeo, tá ok? Então o apoiador VIP ele sempre vai deixar um recado, ele vai participar do grupo no Telegram. Então se você não é apoiador VIP, tá aí então a possibilidade de fazer
este apoio ao Projeto Root, tá ok, pessoal? Então, vou tentar falar um pouco sobre a ferramenta que eu vou abordar hoje com vocês. É uma ferramenta de comunicação corporativa e ela é uma ferramenta que eu utilizei em um dos empregos que eu tive. Eu trabalhei em um hospital e nós precisávamos ter uma comunicação efetiva com os funcionários, né? Então, hoje é comum, é bem comum tu chegar numa empresa e as empresas trabalham com o Skype. Na época usavam o MSN e isso te traz uma série de problemas, né? Então eu vou tentar trazer aqui um conteúdo para vocês de uma ferramenta que eu tive acesso naquela época e que eu já vi em outras empresas também implementando essa ferramenta, e ela é uma ferramenta bem interessante de se trabalhar, tá? Ela é uma ferramenta que ela não está descontinuada, mas ela é uma ferramenta que está parada, ao meu ver, né, na questão de atualização, mas ela não está simplesmente descontinuada, ela tem algumas atualizações, mas não é tanta atualização assim como ferramentas acabam tendo muitas atualizações, né? Isso, por um ponto de vista, talvez possa ser visto aí como a ferramenta é boa, não precisa tanta atualização, não tem tanto update, mas ao mesmo ponto também é uma ferramenta que, se tem algum tipo de vulnerabilidade, acaba ficando em desuso por esse motivo, né? Mas a tratativa hoje é mostrar a instalação dessa ferramenta e aí o primeiro contato com ela, tá? Então vamos ver aí se o pessoal está vendo o vídeo direitinho. Vamos ver aqui nos comentários. Ô Rafael, grande Rafael, meu colega de profissão aí, rapaz. Então, o Atos também. Atos, cara, o teu nome é Atos mesmo ou eu falo errado? Me corrija aí nos comentários se eu tô falando o teu nome errado, cara. É um pouco diferente, né? Mas legal, cara, que o pessoal tá vendo aí, tá assistindo a live, beleza? Então tá. Bom, gente, vamos falar então sobre essa ferramenta. Eu deixei na Wiki, como todo o vídeo eu acabo falando que eu deixo na Wiki, o material. Então dentro da Wiki, se vocês forem aqui em Veja Todas as Páginas, tem aqui a página sobre o... Cadê aqui? OpenFire, tá aqui, OpenFire. O OpenFire é uma ferramenta open source, tá? Que é um servidor de colaboração em tempo real, RTC, licenciado sob a licença Open Source Apache. Ele usa o protocolo aberto adotado para mensagens instantâneas, XMPP, também é conhecido como Jabber. Pode ser utilizado em ambientes corporativos para tornar a comunicação mais efetiva e armazenada com maior segurança. Também é possível utilizar uma gama de diversos plugins que trazem mais funcionalidades, como por exemplo, citamos a possibilidade de trazer salas de videoconferência. Então, essa é uma das características que a ferramenta traz, tá? Tu pode instalar uma ferramenta que vai te dar a possibilidade, além de comunicar por texto, tu pode então comunicar também com videoconferência, tá? Então, áudio e vídeo, tá? O Marcos aqui está comentando Ambiente Linux que utiliza ela. É muito boa, Marcos, essa ferramenta aí é excelente. Eu conheci ela aí por volta de 2008 a 2009, mas eu vim a utilizar ela lá no hospital em 2011, se eu não estou enganado. Foi a data que eu utilizei ela, tá? Mas, bom, algumas vantagens ali. Então é uma ferramenta de mensagem instantânea corporativa interna. Todas as conversas são gravadas e pode ser pesquisado por usuário ou palavra. Então, uma das características dessa ferramenta é que tu consegues controlar o acesso então, da ferramenta. Então, quando tu utiliza ferramentas como o Skype, na época, o MSN, eles estão em servidores externos, eles não estão em servidores de tua propriedade. Então, se tu precisa fazer alguma auditoria ou se tu precisa restringir acesso a determinados conteúdos, né, acaba te tornando refém dessas empresas que usam essas ferramentas. Então, se tu tem uma política de segurança da informação, talvez seja o momento de tu utilizar uma ferramenta que esteja sobre o teu controle, tá? Até mesmo para restringir o que o funcionário pode ou não falar. De repente é um assunto classificado, né? Uma informação classificada, então tu precisa de ferramentas que façam aí esse controle, tá? Entre outras características e vantagens da ferramenta, eu vou rapidamente citar aqui a integração com LDAP, né, ou Active Directory, e é o que se destaca
para essa ferramenta, tá? Onde tu pode ter um AD, e é o propósito desse vídeo, é mostrar a instalação dela justamente com o AD. E aí sim tu pode então pegar a tua base de usuários e tu pode fazer com que os teus usuários consigam utilizar a ferramenta. Tá? Então vamos lá então instalar essa máquina. Eu preparei aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar de tela aqui sem prejudicar aí. Aqui eu tenho uma máquina virtual, tá? Eu tenho aqui o meu VirtualBox e no momento eu tenho alguns laboratórios aqui que eu deixei preparado, tá? Mas eu vou pegar aqui, como o vídeo eu já gravei e tá tudo certinho, eu vou clonar essa máquina aqui para pegar apenas um template básico lá. Quando eu falo nos vídeos lá, eu arrencei, levantei um template, é isso que eu faço geralmente, ó. Então eu vou botar aqui, ó, o nome dela de OpenFire Live, para ela se diferenciar das demais, ó. E vou reiniciar o endereço MAC dela. Não está aparecendo aí para vocês? Acho que não está, né? Para aí que eu me enganei aqui na tela. Essa tela tem que aparecer aí para vocês aí. Vamos ver se aqui eu consigo trocar. Ah, agora sim. Agora tá certinho, né? Ô Moacir, um grande abraço, cara. Eu tô vendo os comentários, quando eu troco de monitor eu dou uma olhada nos comentários. Agora sim, ó. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu cancelar aqui só para mostrar novamente para vocês. Eu vim aqui e clonei a máquina. E aqui eu coloco um nome para ela, OpenFire. Vamos botar aqui OpenFire Live. E eu vou reiniciar o MAC endereço da porta de rede, senão ele vai acabar pegando o mesmo endereçamento IP e não vai funcionar. Então vamos lá. Então vamos clicar em próximo e vamos fazer um clone completo e estado atual da máquina. Perfeito. Agora sim, ele vai clonar essa máquina. Isso aí vai levar alguns segundos, não leva tanto tempo, tá? Porque é uma máquina bem simples. E a partir dessa máquina, que é um template do Debian 9.5, sem nada instalado, é que nós vamos fazer a instalação então do OpenFire, tá? Então vamos aguardar ela a fazer esse procedimento aí. E se vocês tiverem alguma pergunta aí, mandar as configurações do meu PC setup. Bom, Atos, tem um vídeo bem antigo com uma qualidade muito ruinzinha, tá? Na época eu tinha uma câmera muito ruim, que eu fiz um unbox do computador que eu tenho, tá? Mas eu não estou utilizando mais esse computador para desenvolver os vídeos aqui do canal, tá? Eu uso um notebook. Inclusive eu fiz no vídeo sobre a mochila e eu comentei do notebook. Então eu utilizo um notebook da Dell, da linha Gaming, para fazer os vídeos, tá? Então é um notebook bem bom. Mas o computador que eu possuo é um computador 1.7 também. Buenas, muito legal o teu canal, já me salvou algumas vezes, abraço. Foi um aviso aí, um recado do Edilson Gonçalves. Um abraço, Edilson, seja muito bem-vindo aí, que bom que eu pude ajudar você aí em algum momento. Ó, então o pessoal tá fazendo network aí, vão se comunicando aí, gente. O intuito dessa live é justamente isso aí, tá? Bom, eu vou trazer aqui para baixo que eu criei um grupo aqui chamado Lab OpenFire, só para ficar melhor organizado aqui. Então eu vou só ajustar aqui a minha placa de rede para ele trabalhar, ó, já está até com a placa de rede corretinha. Então tá, agora eu posso startar essa máquina. Bom, eu vou levantar ela aqui. Então tá levantando o VirtualBox. Eu já tinha preparado aqui uma tela, tá? Então vou minimizar aqui só para mostrar para vocês. Eu já tinha preparado uma tela aqui onde fica exatamente a tela do VirtualBox. Deixa eu só configurar aqui novamente. Pronto, agora fica direitinho aí para vocês. Perfeito. Bom, agora que eu tenho a máquina aí, tá exibindo direitinho para vocês, por favor me avisem aí. Se por acaso vocês notarem que alguma tela não apareceu, me avisem nos comentários que eu vou dar uma olhadinha aí. Vou logar aqui como root, eu vou utilizar o password aqui que eu cadastrei. E vou utilizar o IPA aqui para saber qual é o endereço IP dele. Ó, ele está com o endereço IP 192.168.201.46. Esse é o endereço IP da minha máquina. Bom, para que fique um pouco mais dinâmico até o vídeo aqui na live, eu vou fazer por shell, como eu costumo fazer. Então eu vou acessar um terminal, vou aumentar aqui a tela
para mostrar para vocês. Já vou trocar aí para vocês, tá? Então já vou vir aqui e trocar para o meu SSH. Vamos ver se ele vai exibir aí para vocês. Só um momentinho. Se não mostrar, não tem problema, eu posso carregar na área de trabalho aqui. Vamos lá. Vou trocar aqui para a área de trabalho porque ele não vai exibir. Agora sim. Agora está exibindo. Tá, perfeito. Agora eu vou então acessar com o SSH com o root no IP 192.168.201.43. Opa, 42 não, 43. Foi 43? Não foi 43, peraí, vamos lá de novo. 46. Vou logar com o root. E bem provável que ele não vai permitir porque eu não configurei lá o root para permitir o acesso. Mas aí não tem problema, eu posso editar aqui o arquivo do SSH. SSHD config. Pesquiso por permit login. Aqui permite root login. E aqui eu troco para yes. E eu posso simplesmente restartar aqui o serviço de SSH. Agora sim eu já consigo logar por SSH. Vamos só cancelar aqui para ele criar novamente a autenticação. Perfeito. Agora eu estou logado como root no servidor, tá? Então a partir daqui agora sim eu consigo utilizar os comandos. Isso aí já é de praxe, né? Eu sempre faço isso aí nos vídeos, mas na live é um pouco diferente fazer, tá, pessoal? Então talvez eu vá demorar um pouco mais o vídeo, tá? Porque quando eu faço a edição eu corto muitos as paradas, então aqui na live esse é o jeito que eu falo, tá, gente? O pessoal acaba reclamando, mas é assim que eu falo. Bom, então vamos lá. Eu preciso fazer a instalação de algumas dependências, então eu já reuni aqui nesta única linha as dependências que são necessárias fazer a instalação. Entre elas está até o banco de dados aqui, o MySQL, né, ou MariaDB. Então eu vou copiar esta linha e eu vou colar no meu shell aqui, no meu terminal, tá? Então, ao fazer esse procedimento, eu vou instalar as ferramentas aí necessárias, né, as dependências necessárias para que a ferramenta OpenFire funcione. Então vamos lá. Nesse caso aqui ele vai baixar aí alguns megas e depois de instalado ele vai ficar aí ocupando 210 MB de espaço no disco. Então ela é uma ferramenta que ocupa um pouco mais de espaço do que o comum, tá? Então depois eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês. Fala Bruno Lemos, meu grande parceiro. E aí, cara, tranquilo? Show de bola, cara. Caiu aqui na live técnica. Seja bem-vindo. Vamos lá. Como eu estava falando, essa ferramenta ela ocupa bastante espaço em disco, tá? Não a ferramenta em si, mas as dependências para que ela funcione. Por exemplo, agora só em dependências nativas aí do sistema nós vamos precisar de 210 MB de espaço em disco. Então, se tu for considerar aí para uma ferramenta de chat corporativo, pode ser que seja uma ferramenta um pouco pesada, né? Dependendo do servidor que tu possui, né? É pesado em espaço, né? Então daqui a pouco o pessoal quer rodar aí, virou mania agora, tudo que eu faço de vídeo o pessoal quer rodar em Raspberry. Bom, pode rodar, desde que tenha arquitetura ARM vai funcionar, né? Então, se não tem para ARM, nativamente não tem como funcione, né? Não vai funcionar. Bom, vamos lá, na Wiki então eu volto agora aqui e eu preciso instalar os repositórios do Java. Então eu já selecionei aqui com três linhas para que isso aconteça. Então essa primeira linha ela vai adicionar o primeiro repositório PPA, e notem que pode ser até lá do Ubuntu, não tem problema porque ele é pacote Deb. Então vamos lá, na segunda linha também eu vou colocar aqui o repositório. E agora, para que funcione, eu preciso instalar a chave. Então eu preciso fazer o download da chave lá para ele verificar que está tudo ok no repositório.
Se por acaso acontecer uma mensagem de erro, e agora vocês já vão ver aqui, ó, aqui ele já está dizendo a GPG está uma importada. Se por acaso aparecer alguma mensagem de erro aqui, é justamente porque uma dependência, que é esta daqui, não foi instalada. Ó. Essa dependência apt-transporte-https, ela tem que estar instalada para essa função da chave funcionar. Então, se caso der um problema, verifique se ele instalou essa dependência aqui. Tá? Caso ela tenha mostrado aqui como ok, bom, aí tá tudo certinho, a gente pode passar aqui para outra parte na wiki. Tá? Então, o próximo passo agora, eu preciso instalar o Oracle Java 8. Então eu já deixei a linha aqui para que ele faça, esse procedimento para mim. Então eu vou atualizar a lista de repositórios, depois eu vou dar o apt-get install Oracle Java 8 installer, e aí depois eu vou transformar ele como o Java default, né, o padrão. Tá? Então eu já reuni tudo numa linha só, copiando e colando, ele faz tudo ao mesmo tempo, tá? Um após o outro. Então, ao fazer esse comando, ele vai fazer o download lá do repositório e vai baixar os pacotes. Novamente, ó, eu preciso instalar no total mais 30 MB, então é quase 31 MB a mais. Então já 210 mais 30 é 230 MB. Mas o maior pacote já está vindo, tá? Que é justamente o Java. Então aqui ele só mostra aquela interface Unicurses para que eu aceite a licença e possa ler a licença completa no link. Então é só apertar Enter. E aqui ele está perguntando se eu aceito a licença. Então sim, eu aceito a licença. Feito isso, agora sim, ele vai começar a fazer o download do pacote. Eu acredito que a live vai ficar um pouco lenta nesse momento. Então, se por acaso der umas travadas, não tem problema. Eu vou aguardar uns segundinhos até ela estabilizar o meu link aqui. Tá? Então, não se preocupe, porque é um pacote bem grande do Java. Então, realmente ele vai prejudicar aí a live. Tá? Mas vamos aguardar aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada nos comentários aqui. Maicon Rafael, um grande abraço pro... Vamos ver aqui. O Atos. Um grande abraço aí também pro Edilson. Pessoal que está acompanhando a live aí. E o pessoal que acabou entrando na live agora, se quiser comentar, coloque ali nos comentários. Se tiver alguma dúvida, quem está chegando agora aí, coloca nos comentários que vai aparecer ali no cantinho. E pode participar aí da live, né? Claro, tem o superchat aí para quem quiser contribuir também, ajuda a gente a manter o canal, tá? Fora a nossa campanha aí do apoia.se também, que ajuda bastante no canal. Bom, vamos aguardar ele fazer esse download. Como eu comentei, é um pacote relativamente grande, então tu vai acabar precisando bastante de link de internet. Ó, já está em 90%, já está terminando já. Vamos aguardar, ó, 98%. Agora sim, ele vai fazer o processo de instalação e depois ele vai limpar o cache do download. Então, notem que ele baixou aí um arquivo de 180 MB aproximadamente, tá? Então é relativamente grande o pacote do Java, tá? Um abraço, Ismael Brito. Ismael Brito. Um grande abraço, cara. Muito obrigado aí pelo feedback. Pronto. Tá, eu vou só aguardar uns momentinhos só para ele estabilizar o link aqui, que ele mostra na tela do OBS ali, a qualidade do link. Então só um segundinho só para ele estabilizar o link. Ó, agora ele já estabilizou, perfeito. Tá? Então o próximo passo aqui, eu preciso criar um banco de dados. Então eu já deixei aqui o MySQL, então com o comando de "-u", root para o usuário root, e com "-p" para ele solicitar password. No nosso caso, eu vou copiar essa linha aqui. E por padrão, o MariaDB ele não vem com senha, então só apertar Enter e ele já cai direto no shell do MariaDB. Aqui é o MySQL no caso, né? Então é o open source do MySQL que acabou virando aí ferramenta paga. Tá? O próximo passo agora
eu já deixei aqui também que é criar o banco de dados. Então eu acessei o banco de dados, né, com o MySQL -u root -p, e agora eu vou usar o comando para ele criar o banco de dados. Então vamos lá, vamos criar esse banco de dados. Inicialmente eu criei um banco de dados chamado OpenFire, então se vocês quiserem, vocês podem alterar esse nome de banco de dados, tá? Apenas para que fique um pouco melhor, aí eu coloquei o nome de OpenFire. Feito isso, agora ele criou o banco de dados, eu preciso então garantir os privilégios para um usuário e criar um usuário. Então existem diversas maneiras, como eu comento nos vídeos, de fazer esse procedimento. Aqui eu coloquei numa linha só, eu já estou garantindo os privilégios para o usuário OpenFire e colocando uma senha chamada senha segura para esse usuário que ele vai criar. Então ao apertar Enter ele faz isso numa linha só. E o próximo passo seria sair do banco de dados. Então é só digitar kit e ele sai do banco de dados. Tá ok? Então aqui ó, já está aqui kit. Tá? O próximo passo agora é fazer o download e a instalação da ferramenta OpenFire. Então a ferramenta OpenFire ela está na versão 4.2.3 e se vocês olharem aqui no site oficial dela, que eu deixei aqui inicialmente aqui em cima, na parte da wiki, tem site oficial e a documentação. Se vocês olharem aqui, ela está na versão 4.2.3 e na documentação também vocês vão ter acesso aos manuais. Foi por aqui que eu me baseei para fazer esse vídeo para vocês, tá? Por esses manuais aqui, tá? Então tem a documentação oficial e a parte de download da ferramenta aqui, tá? Eu deixei tudo na wiki para vocês. Bom, voltando aqui, eu preciso então usar um wget para fazer o download lá da última versão. Então vamos voltar aqui no terminal. Então coloquem aí nos comentários se está tudo ok aí com a transmissão, pessoal, só para mim ter certeza. Tá? Eu vou aguardar o primeiro comentário ali dizendo que está ok, eu sigo. Caso esteja lento, só me avise, porque eu tenho que dar uma verificada aqui no OBS que captura. Então, se tiver um pouco lento, avisem aí, por favor. Tá ok. Obrigado, Bruno. Então, perfeito. Agora eu preciso fazer, então, o download da ferramenta. E eu já deixei o comando ali para vocês. Esse é o wget que vai fazer o download da ferramenta naquele link. E no final ele tem ali o parâmetro para ele salvar com o nome de OpenFire _423.deb. Tá? Então, dessa maneira ele vai reduzir o tamanho do nome do arquivo, só para ficar melhor para mostrar aqui para vocês. Tá? Então, vamos apertar Enter, ele vai fazer esse download. É uma ferramenta relativamente pequena, ela tem cerca aí de 22 megas, se eu não me engano. Vamos ver aqui, ele vai mostrar ali, ó, 22 megas é o tamanho dessa ferramenta. E ele vai fazer esse download e salvar com o nome de OpenFire _4.2.3.deb. Muito obrigado, Moacir, por avisar que o áudio tá legal, cara. Essa é a primeira live que eu faço nessa qualidade e eu pretendo mantê-la ou melhorá-la se tiver ruim, tá? Bom, agora se eu digitar ls aqui -lh, eu consigo ver o arquivo aqui OpenFire _423.deb. Esse vai ser o arquivo que nós vamos utilizar para instalar. E para fazer essa instalação eu já deixei aqui o comando, ó, dpkg-i e o nome do arquivo. Então eu vou só colar esse comando e fazer a instalação. Nesse momento ele faz a instalação já da ferramenta, então é bem simples, tá? Então não tem mistério nenhum, eu baixei o arquivo .deb e depois eu usei o dpkg-i para ele fazer a instalação desse pacote. A fim de tratar algum problema que pode acontecer, mas em todos os laboratórios que eu executei não deu problema, mas apenas aquela questão de tipo, para ter garantia mesmo que está tudo certo, eu vou utilizar o apt-get, apt-get install -f. Tá? Para quem não sabe, esse comando apt-get install -f, ele vai verificar se existe alguma falha ou falta de dependência e vai fazer a instalação. Então, ao apertar Enter, ele vai verificar, tá tudo ok, então não tem problema algum. Então, foi tudo instalado devidamente. O próximo passo, eu preciso agora restartar o OpenFire. Então, eu vou dar um Start aqui, ó, para que ele levante
o serviço. Então, se eu executar esse comando aqui, ele vai startar o OpenFire no meu servidor. Então vamos apertar Start. Aqui ele já está dizendo que a melhor alternativa de Java está em Java 8 JRE e está levantando então o OpenFire. Então, se eu utilizar o comando netstat-an, eu consigo filtrar agora aqui se a porta do OpenFire está ativa ou não. Deixa eu voltar aqui. A porta que ele utiliza é a porta 9090. A porta que ele utiliza para conexão administrativa é a porta 9090. Ela está ativa ali, ó. Tá tudo ok ali, tá levantada. Então agora eu preciso fazer então o pré-setup da ferramenta, tá? Então eu preciso abrir no navegador na porta 9090 e fazer o pré-setup da ferramenta, tá? Então, é só fazer um parênteses aqui que o Diego Siqueira, meu xará, perguntou se existe algum programa que serve para mandar relatórios diários. Bom, depende de que tipo de relatório. Já existe o relatório, tu tem que criar o relatório. Se já existe um relatório, tu podes usar até uma rotina no cron do Linux para fazer isso aí. Via e-mail, de repente, mando send e-mail, enviar o relatório.pdf em anexo. Não sei qual é a tua utilização ou o que tu quer fazer com isso aí, mas depende da aplicação que tu quer também. De repente não tem o relatório, tu quer gerar um relatório, bom, aí tu tem que fazer um sistema, alguma coisa assim, tá? Mas a gente pode conversar e ver aí qual é a tua necessidade. De repente a gente pode, eu posso tentar te ajudar aí nessa situação. Bom, voltando aqui pro vídeo, vamos lá, vamos abrir no navegador o IP do servidor 2.9090, que é a porta onde o servidor está escutando. Bom, eu vou abrir agora aqui o 92.168.46, né, 201.46, que é o nosso servidor, 2.9090. Ah, mas antes de abrir aqui, se eu abrir esse endereço aqui no navegador apenas, ó, ele não abre nada, né? Em algum momento aqui, isso aqui é bem interessante eu mostrar para vocês. Em algum momento aqui eu comentei que eu precisava instalar nas dependências aqui o pacote do Apache ou do Nginx ou do servidor web. Não, em nenhum momento. Então, para vocês verem que nem toda ferramenta web precisa de um servidor web instalado. Tá? Então, por quê? Porque por baixo ela vai rodar numa porta específica que a aplicação vai saber o que fazer com aquela requisição. Então, no caso, o próprio código do OpenFire levanta um servidor web na porta 9090 por causa do Java. Então, por isso que é importante ter o Java, tá? Então, não precisa ter a porta 80, no caso, né, que seria o servidor Apache. Agora eu posso digitar 9090 e ele vai carregar, então, o primeiro setup, que a gente chama de pré-setup da ferramenta. Tá ok? Então, nessa primeira tela aqui, ele vai pedir para selecionar o idioma. Aqui vocês vão ter uma gama limitada, talvez, de idiomas, mas os principais, entre eles inglês, espanhol, português e talvez francês. Tá? Eu recomendo instalar em português brasileiro para quem não está acostumado com a ferramenta, mas quem quiser pode deixar ela em inglês e utilizar a ferramenta em inglês, não tem problema algum. Tá? As configurações são as mesmas, tá? Então vamos lá. Próximo passo eu vou clicar em continue aqui, ó. Aqui ele pergunta a configuração do servidor. Então nessa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Acho que fica um pouquinho melhor para vocês aí, tá? Aqui eu preciso configurar o domínio e o FQDN do meu servidor. Então nesse momento, como eu não possuo nenhum domínio de nomes aqui, tá com o nome de host em tudo, tá? Se vocês tiverem aí na rede de vocês, na infraestrutura de vocês, um domínio, configurem de acordo, tá? No meu caso aqui, como eu não tenho nenhum DNS interno, tá? Não faço a utilização, não preciso, então ele está apenas o nome do host. Então tá Debian, que é o nome do meu servidor, e o FQDN também está Debian. Aqui eu tenho duas portas. Eu tenho a porta de console admin, que é a 9090, que essa aí é a porta que a ferramenta utiliza para administrar, que é essa que nós estamos abrindo no momento. E também tem a porta 9091, que é a porta de console segura, ou seja, HTTPS.
tá? Não é o momento agora de falar sobre HTTPS na ferramenta, tá? Posteriormente, talvez seja interessante de falar sobre o HTTPS nela. Aqui eu tenho ainda criptografia, eu posso utilizar criptografia via Blowfish ou AES, e se for o caso de AES eu preciso colocar uma chave aqui, tá? Blowfish não precisa, tá? Bom, eu posso clicar agora em continue. Notem que nessa segunda tela eu também não precisei mexer em nada, tá? Não teve nenhuma modificação, só vou clicar em continue. Agora sim, aqui eu preciso fazer uma configuração. Desculpa, eu cortei o áudio porque eu tossi aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu preciso fazer então uma conexão com o banco de dados agora. Então aqui ele está solicitando que eu configure uma conexão com o meu banco de dados. Eu tenho duas situações. Ou o meu banco de dados ele está interno, que é o que já vem pré-configurado, já vem marcado aqui. Ou ele está num servidor que não local, ele está armazenado, pode ser de repente num servidor tipo da Amazon, ou um servidor do Google Cloud, ou DigitalOcean, ou até mesmo o computador do lado, tá? Então não é local. Então no nosso caso aqui é um computador local, interno, tá? É um banco de dados interno, e eu vou clicar em Continue. Clicando em Continue, eu tenho os perfis de usuário agora. Então o padrão é usuário armazenado no banco de dados do OpenFire e é uma instalação mais simples, tá? Então, nesses casos, vocês vão utilizar se vocês não têm um AD, por exemplo, ou se vocês querem só testar a ferramenta localmente, aí vocês vão ter que cadastrar usuário por usuário dentro do banco de dados, tá? Por dentro da parte administrativa, mas ainda assim é um trabalho que é manual. Tem que, por exemplo, uma situação, tu tem uma empresa, e na tua empresa tu não tem um AD, um Active Directory. Então tu precisa ir no banco de dados do OpenFire através do software da parte administrativa, dessa console, e cadastrar usuário por usuário ali dentro do OpenFire para que esses usuários cadastrados tenham acesso à ferramenta OpenFire. Mas se tu tem um AD na tua infraestrutura e tu tem uma base de usuários ali, o que tu faz? Tu vai utilizar essa última opção aqui, que é servidor de diretórios LDAP. E aí tu consegue utilizar a tua base de dados desse AD no OpenFire. Então não há necessidade de tu fazeres a inserção de usuário por usuário dentro do OpenFire. Todos os usuários que estão dentro do teu AD, eles vão nativamente aparecer dentro da ferramenta OpenFire. Tá? Então tu pode selecionar para o grupo, criar grupos específicos para o OpenFire. Bom, aí vai depender da tua configuração do AD. Tá? Então no nosso caso aqui eu tenho um AD que eu configurei, um AD bem simples, não tem configuração nenhuma adicional, tá? Então eu só criei grupos e usuários e eu vou mostrar para vocês como utilizar na configuração do LDAP. Então vamos clicar em Continue, utilizando o LDAP, e se você for utilizar o padrão, é só marcar o padrão e seguir o setup, tá? O intuito dessa live ou do vídeo é mostrar a opção de utilização com o LDAP. Então vamos clicar em Continuar. E aqui eu preciso configurar a minha conexão com o meu servidor LDAP. Então aqui eu tenho que escolher o tipo de servidor. Então notem que eu tenho Active Directory, né, ou o AD, o OpenLDAP ou um outro desconhecido. Então nesse caso eu vou escolher aqui o Active Directory, né, ou Directory, como queiram chamar, e vou clicar nele e vou preencher aqui o host. O host é o nome ou o endereço IP desse servidor. No meu caso aqui, como eu comentei, eu não tenho um servidor DNS, então vai ser por IP, endereçamento IP. Se alguém tiver alguma dúvida aí, coloque nos comentários, por favor, que eu vou lendo na medida do possível, tá, pessoal? Então eu vou me basear pelos comentários de vocês ali para explicar alguma coisa ou não, tá? Dentro do meu script aqui eu tenho essa configuração básica, mas daqui a pouco surge alguma dúvida. Se eu souber também, né, eu posso ir explicando para vocês, tá? Bom, a minha DN base, tudo isso daqui que eu estou mostrando está na Wiki, tá? Também agora acabei de lembrar que eu deixei tudo na Wiki aqui, ó, o pré-setup, ó. Tá tudo aqui, tá? Então, ali naquela questão de base DN, eu preciso colocar, deixa eu voltar aqui, eu preciso colocar
como eu configurei meu AD. Então, aqui nesse caso, eu vou colocar DC igual empresa, vírgula, DC igual local. Por quê? Porque o meu domínio aqui que eu criei para o AD é empresa.local. Então, eu não vou utilizar outro modo. Se o meu domínio é empresa.local, eu tenho que utilizar DC igual empresa, vírgula, DC igual local. Se fosse minhaempresa.com.br, meu domínio, eu iria utilizar DC igual minha empresa, vírgula, dc.com, dcbr, tá? Então, sempre nesse formato aqui, tá? O próximo passo é o DN administrador. Esse aqui vai ser o usuário administrador. Então, eu vou colocar no formato do AD, do domínio, que é empresa em maiúsculo, contrabarra e o nome do usuário que tem perfil de administrador. Não necessariamente precisa ser o usuário administrador. Ele precisa ser um usuário que tenha o perfil, as propriedades de administrador de domínio. Por que precisa ter essa opção? Porque como eu vou linkar o meu OpenFire, eu vou integrar o meu OpenFire no meu AD, eu preciso que ele consiga listar os usuários do meu domínio. Então eu só vou conseguir fazer isso se tiver um usuário que tenha perfil de administrador. Tá? Se não tiver perfil de administrador, ele não vai funcionar. E obviamente que eu preciso colocar a senha desse usuário. Então eu vou preencher a senha aqui deste usuário e vou fazer um teste aqui, ó, testar a configuração, tá? As configurações, testar as configurações, que está no cantinho aqui, ó, bem no cantinho do chat ali, agora que eu estou vendo ali, tá ali o menu. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Deixa eu ver se vai. Acho que aqui não vai ficar igual, tá? Mas bem no cantinho direito ali, ó, testar configurações. Eu vou clicar uma vez, ele vai fazer uma verificação e vai me dar essa mensagem aqui. Se tudo estiver corretamente configurado, vai mostrar o status de sucesso. Vou simular a colocação de um usuário que não tem no AD ou que a senha está incorreta. Então vou voltar aqui e clicar em testar conexões. Ele vai mostrar status de erro. E aqui ele vai dizer que o usuário autenticado, ou verificar as credenciais, né? Ou seja, o usuário não foi localizado no AD. Então, voltando aqui, vou apagar esse usuário que não existe, permanecer com o usuário que existe, fazer o teste da conexão. Foi conectado com sucesso no AD. Vou clicar em fechar nessa notificação que me mostrou. E lá no cantinho, lá no chat de novo, ó, tem ali, ó, salvar e continuar. Tá? É um botãozinho do lado. Quando eu clicar nesta opção, ele vai passar então para a próxima parte aqui das configurações. E nesse momento ele faz a configuração de perfis. Então eu preciso fazer um mapeamento de usuário. Então nesse momento, como eu fiz uma configuração básica no AD, eu não preciso mexer em nada nessa opção. Então se o seu AD tem filtros, tem muitas OUs, aí você vai talvez precisar mexer nessas opções. Como eu falei, eu fiz um AD só para exemplificar essa ferramenta integrada com o AD. Então não tem necessidade de utilizar muitos filtros. Então logo abaixo também tem testar as configurações. Eu vou clicar em testar, tá bem aqui ao lado da minha Facecam, que na verdade não está como Facecam, tá como a minha webcam. Então vamos testar a conexão e aqui ele vai trazer o nome e as informações dos usuários. Então tudo que tiver preenchido lá no AD ele vai trazer aqui. Tá? No nosso caso, como eu acabei de comentar, não tem nenhuma informação adicional porque eu também não cadastrei nenhuma informação adicional no AD. Tá? Então simplesmente desculpa, Felipe Salles, aprendendo vários comandos, novos conceitos, etc. Muito obrigado, Felipe. Seja bem-vindo aí ao canal Projeto Root e nessa live também, tá? Um forte abraço. Então, continuando aqui, eu vou clicar em fechar e agora lá embaixo eu vou também salvar essas configurações, já que trouxe as informações corretas, tá? Tá ao lado de testar, então ao lado deste botão aqui tem o botão salvar e continuar. Eu não consigo trazer ela mais para frente aqui para vocês. Deixa eu fazer o seguinte,
Só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Tá aqui o botão, ó. Tirei a minha webcam. Tá aqui, ó, salvar e continuar. Eu vou clicar uma vez nela. Então, vou clicar em salvar e continuar. E ele vai passar para esta parte agora, onde mostra a parte de configurações de perfil de mapeamento de grupo. Então, aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Novamente, como eu configurei o meu AD de modo muito simples, eu não preciso mexer em nenhuma etapa aqui. Eu só preciso testar a configuração apenas para que eu tenha certeza que está tudo ok. E ele vai trazer alguns números de usuários e tudo mais aqui de grupos, tá? E aí eu vou clicar em Close. E vou também salvar as configurações, que está ao ladinho também, é o botãozinho laranjinha, tá? Então, feito isso agora sim, essa aqui é a última parte onde eu adiciono uma conta de administrador. Obviamente que eu vou utilizar um usuário que eu queira deixar como administrador do OpenFire. Não necessariamente precisa ser o administrador, aquele que nós colocamos lá na configuração de perfil, tá? Para ele fazer a leitura do AD. Por exemplo, eu vou colocar o usuário Diego.costa, que é um usuário que existe no meu AD. Tá? Então vamos lá, vou clicar em adicionar e ele vai colocar aqui o usuário Diego.costa. Mas se eu quiser colocar outro usuário como administrador, eu posso colocar também, tá? Então eu posso colocar de várias maneiras, tá? Mas eu posso colocar novamente aqui o usuário administrador, tá? E eu vou clicar em adicionar e ele vai colocar aqui. Então eu posso colocar quantos administradores eu quiser na ferramenta. Posso remover também? Posso, eu marco aqui e mando remover, ó. Deixa eu tirar o chat que aí vocês vão conseguir acompanhar ali, tá? Eu já retorno com o chat, ó. Então aqui no cantinho eu posso marcar essa opção para ele remover. E ele vai remover o Diego Costa. Se eu clicar aqui em remover, ele vai remover o Diego Costa deixando o administrador. Se eu quiser colocar novamente o Diego Costa, novamente eu preencho ali Diego Costa e adiciono, tá? Então posso também testar, ó. Vamos saber se o usuário administrador consegue ser administrador do OpenFire. Ele vai fazer um teste, vai solicitar aqui a senha de administrador e vamos clicar em teste. Ao clicar em teste, ele verificou que está tudo ok com o usuário, então ele pode ser um administrador do OpenFire. Tá? Eu estou indo bem sistematicamente para que vocês tenham um mínimo de dúvida possível, tá, com a ferramenta. Ela não é tão difícil, tá? Mas eu já estou indo metodicamente falando sobre a ferramenta para que limite o máximo aí as dúvidas de vocês. Aliás, o limite é o mínimo, né? Tá? Bom, vamos clicar agora em continue, né? Continuar, que está logo aqui embaixo do testar, e eu tenho 2 usuários como administradores, tá? Então eu vou clicar em continue e agora ele já está fazendo então o término da configuração do pré-setup e agora eu posso logar na console de administração. Ó, então essa daqui é a console de administração do OpenFire, tá? Agora, como eu falei muito em AD, eu também vou mostrar para vocês, tá? O AD. Como é que eu chego naqueles usuários lá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu tenho um AD aqui, tá? Esse AD aqui eu instalei no server 2016 e eu vou usar ele aqui. Peraí, deixa eu só mostrar para esse aqui, tá? Então agora sim, agora eu estou aqui com AD e eu vou clicar aqui nos meus usuários. Então eu estou usando aí uma virtualização para fazer a instalação dessa máquina. Eu tenho aqui um AD chamado empresa.local, como eu mostrei para vocês. E aqui eu não tenho nada aqui dentro. Na verdade, eu tenho nenhum computador, eu não ingressei nenhum computador no meu AD. E eu tenho só aqui o meu grupo de usuários. Aliás, eu tenho aqui os meus grupos, onde eu coloquei financeiro, logístico. Eu criei alguns grupos aleatórios aqui, tá? Alguns grupos que comumente é criado em AD, tá? E eu tenho aqui os meus usuários. E aqui eu criei alguns usuários, ó. Então tem Ana Goretti, não faço a menor ideia quem seja. Cibele Costa eu conheço, que é minha esposa. Diego Costa sou eu.
João Silva, Paulo Abreu, Silvia Oliveira. Não faço a menor ideia de quem são essas pessoas. Eu chutei alguns nomes aqui e fui criando, tá? E essas pessoas aqui no AD, elas fazem parte de algum grupo. Então, membro de TI. Ó, então, Diego Costa é da TI. Aqui a Cibele Costa. Ela é membro de onde? Ó, não está em membro de nenhum grupo. Então, a gente precisa botar o grupo para ela. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque dependendo da instalação que vocês fazem do OpenFire, vai ser necessário criar uma OU aqui de usuários do OpenFire, por exemplo, e aí cadastrar esses usuários, deixar eles membros desse grupo. Tá? Então, isso aí é uma política de configuração do AD, cada um faz a sua. Tá? Então, no meu caso aqui, eu criei a política mais simples possível, eu simplesmente criei os usuários e coloquei eles dentro de grupos. Para quê? Para que eu possa chegar agora aqui no meu OpenFire, peraí que eu vou, esqueci de trocar a tela aqui no meu OpenFire, que eu consiga chegar agora aqui no meu OpenFire, logar no meu OpenFire, deixa ele logar aqui, aqui está o meu OpenFire, essa aqui é a tela de administração dele, tá? Então aqui, logo na primeira aba aqui, eu tenho algumas configurações do servidor. Então aqui eu posso modificar algumas variáveis, algumas configurações que eu fiz inicialmente. Inclusive ele já mostra aqui o ambiente que tu está utilizando, qual é a versão do Java, qual é o servidor, o teu FQDN, qual é a tua arquitetura, Linux AMD 64, o teu fuso horário, o OS, ó, o dono do OpenFire, né, ele bota aqui como OpenFire, e memória do Java, que ele vai informar quanto ele está utilizando de memória na aplicação. Então, conforme aí o teu usuário, vai ser a tua utilização também. Então, tem algumas portas de serviço que ele utiliza, tá? Eu não vou entrar em mínimo detalhe aqui, senão a live vai ficar umas 4 horas, eu falo demais, então eu vou tentar mostrar agora só a aplicação funcionando para vocês, tá? Bom, eu tenho as propriedades dos sistemas, tudo aqui, ó, tudo em abas, ó, configuração de servidor, então tá aqui aquela questão do AD, ó, então ó, olha aqui onde ele fica, eu posso editar, ó, então se eu clicar aqui em editar eu posso modificar, tá? Não vai ser o caso agora, tá? Eu não preciso modificar para que funcione. Se eu quiser utilizar um certificado, se eu quiser utilizar a questão de média proxy, utilizar proxy utilizando VoIP, enfim, alguns recursos adicionais na ferramenta, tá? Aqui em usuários e grupos, eu consigo listar todos os usuários, olha só, e em algum momento eu mostrei para vocês criando cada usuário aqui, não, né? Eu só linkei lá com o meu AD, então olha só, o administrador, ele tem uma estrelinha, porque o administrador, ele tem privilégio de administrador do OpenFire. Agora eu tenho outro usuário chamado administrator, então é o usuário lá do AD, administrator do Windows, lá do AD. Então são dois usuários diferentes. Um é o administrador que eu criei no AD quando eu instalei, e o outro é o administrator, que é o administrator do AD. Tá? Então, embora eles façam parte de alguns grupos iguais, mas são usuários diferentes. Depois eu tenho os usuários, então, que eu cadastrei aqui, ó. Por exemplo, a Ana Goretti, ela está no grupo de marketing, ó. Então, tá aqui, ó. Então, aquela questão de grupos que tem na ferramenta, ela é exibida aqui, ó. Grupos, por exemplo, eu clico em grupos de marketing. Quem são as pessoas que estão no grupo de marketing? Eu consigo saber. Ó, aqui embaixo ele lista só a Ana Goretti. Notem que ela está aqui cinzinha. Quando ela estiver online, vai estar em verde aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês essa parte agora também. Bom, eu tenho todos os usuários aqui. Eu tenho sessões aqui, quantas sessões estão abertas nesse momento no meu servidor. Eu tenho conferências, que é aquela questão que eu mostrei para vocês, que eu comentei com vocês no início, que eu poderia fazer conferência. Então, através de plugins, eu consigo fazer salas de conferências de web conferência. Então, além de chat de conferência, eu posso criar salas de bate-papo. Então, essa aplicação OpenFire, ela acaba sendo bem interessante para diversos cenários. Tá? Eu tenho aqui a parte de plugins, onde justamente eu faço a instalação de plugins com a ferramenta OpenFire. Então, nessa parte ele exibe quais estão instaladas, no caso não tem nenhuma, mas aqui em disponíveis eu tenho uma gama muito grande de plugins aí disponíveis para fazer a instalação. Tá? Então,
aqui nessa aba eu consigo instalar plugins dentro da ferramenta OpenFire. Se não tiver um plugin aqui, certamente não existe. Ou ele não está disponível no repositório oficial da ferramenta OpenFire. Então, pode ser utilizado plugins de terceiros? Sim, pode sim. Por isso que, se tu olhar aqui, ele não tem a opção de fazer upload, né? Eu posso clicar em atualizar agora para ele verificar se existe no repositório oficial novos plugins. Mas se eu for aqui em plugins, eu tenho a opção de fazer o upload. Ó. Então tá aqui, upload, eu posso selecionar o arquivo e fazer então o upload da aplicação de terceiro aqui para dentro, tá? Bom, já que eu falei tanto do OpenFire como servidor, vou mostrar só o cliente para vocês. Na Wiki, toda a explicação que eu mostrei para vocês do setup tá aqui, ó, tá tudo aqui. Agora é mais a utilização da ferramenta. Para utilizar ela, tu tem que ter um cliente instalado. Então no site oficial da ferramenta, na parte de download, tu tem aqui o Spark. Ó, e o Spark ele é a versão 2.8.3 dele. Então tem para Windows, para Linux e para Mac. Tá? Então tu pode utilizar esses 3 itens aqui. E se eu não estou enganado, eu tenho quase total certeza que tem para Android também. Então se procurar aí de repente na Play Store, se tem o Spark, vejam pelo logo, tá? De repente possa ter alguém que já produziu um software parecido, mas vejam pelo logo da empresa, vejam se é realmente o Spark e trabalha com o protocolo XMPP. Tá? Então vocês vão utilizar ele, tá? Para fazer a conexão com o servidor. Tá? Eu estou olhando aqui o tempo da live, tá? 1h13 mais ou menos, tá? Então eu vou tentar não deixar ela muito grande, porque senão o YouTube lá acaba me prejudicando, tá, gente? Então, o Spark aqui vai ser o nosso cliente, tá? Existem outros clientes que podem ser utilizados também, tá? Ó, vamos ver aqui, João BPS. Já implementei esta ferramenta faz um bom tempo e realmente é muito boa. Muito obrigado pelo teu depoimento aí, João. Muito obrigado mesmo, cara. Porque às vezes as ferramentas são boas, mas elas não têm uma inserção no mercado, digamos assim, tão grande quanto outras ferramentas que são ruins às vezes, mas estão em todos os cantos aí nas empresas. Então faz falta às vezes ter uma pessoa que traga o seu depoimento aí de uso da ferramenta. Ela não é uma ferramenta excelente, nota 10 em tudo. Ela tem algumas falhas, talvez por estar não descontinuada, mas ela está parada um pouco a atualização, tá? Mas ainda mesmo assim ela é uma aplicação muito boa realmente, tá? Então se vocês olharem, até falando aqui, vocês podem acompanhar as atualizações pelos changelog. Então essa que foi atualizada 4.2.3 dia 23 de março de 2018. Então se vocês olharem, não é tão desatualizada assim, mas não é toda hora que existe uma atualização para esse tipo de ferramenta, tá? Não é como, por exemplo, numa ferramenta como o NetServer, que eu já fiz vídeo aqui, que tem lançamento e atualização praticamente todo mês, tá? Então, voltando aqui. Bom, nós vamos utilizar o Spark, que vai ser o nosso cliente. E aí eu posso utilizar outros, desde que utilizam o mesmo protocolo, XMPP ou Jabber. Isso para Android também se aplica, tá? Então de repente se tu não achar lá o Spark, tu pode procurar por software que utilizam o protocolo XMPP ou Jabber, que já vai conectar no teu servidor. Eu fiz a instalação no meu Linux Mint aqui e ele não foi uma maneira muito simples de fazer, tá? Eu posso demonstrar em outro momento, tá? Mas eu tive que fazer manualmente o download da ferramenta, tá? No Linux Mint ele não funcionou diretamente como manda aqui, ó. No Linux aqui eu tenho uns pacotes, ó, targz, RPM, o Source RPM e o Deb. Eu baixei aqui o Deb e ele aconteceu alguns probleminhas, mas eu acredito mais a questão do meu Linux Mint que está desatualizado, ele está com alguns probleminhas de pacotes quebrados mesmo. Então testem aí, né? Eu sei que para Windows funciona tranquilamente na tecnologia Next, está instalado, não tem problema algum. Como eu estou usando o Linux Mint 18 ainda, eu tive esses problemas, tá? Bom, aqui é bem simples a configuração, tá? Eu preciso colocar o nome do usuário do AD, tá? Então, nesse caso,
eu vou utilizar o usuário Diego.Costa, eu vou digitar a senha do usuário Diego.Costa aqui. Aqui eu vou apontar o domínio, no meu caso, como eu comentei mais cedo, eu não tenho um DNS interno, então eu vou apontar o IP dele, mas se fosse por nome eu colocaria lá, sei lá, servidor de conferência interno.com.br, sei lá, eu estou chutando o nome, mas o nome do servidor de vocês, OpenFire, no DNS, seria o nome do domínio aqui. Bom, eu posso escolher ainda salvar a senha, login automático, login invisível e logar como anônimo se tiver disponível essa opção lá no servidor. Eu sei que se eu conectar agora aqui, inicialmente ele vai dar um erro, tá? É que eu já deixei configurado aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Antes de conectar no servidor, vocês vão clicar em avançado e vocês vão marcar essa opção aqui, ó, essas duas opções aqui, para ele aceitar todos os certificados e desabilitar a verificação e o hostname de certificado, tá? Então, porque nós não estamos trabalhando ainda com um certificado aqui dentro da ferramenta. Então, quando vocês instalarem a ferramenta, vai estar desmarcado e vocês vão vir aqui e marcar e clicar em OK, tá? Depois disso é só clicar em login. Ó, o que acontece? Ele vai autenticar esse usuário e se tudo estiver corretamente, ele vai abrir, tá? Mas como eu digitei a senha errada, ele não abriu. Então vamos digitar a senha novamente. Agora deve funcionar. Opa! O que acontece? Ah, aqui. Tá. Aqui é o domínio servidor do OpenFire, tá? Então é o IP 46, tá? No laboratório que eu fiz era 43, por isso que ele tá dando esse erro. Agora sim, agora ele tem que funcionar. Ó, feito. Agora sim eu tenho a ferramenta funcionando com o usuário Diego Costa logado. Então eu vou abrir ela novamente, vamos ver se ele aceita eu abrir duas janelas aqui ao mesmo tempo. Aceitou. Adoro o Spark, olha lá. Então eu vou abrir outra sessão agora com o administrador. E eu vou digitar a senha do administrador. E também vou clicar em login. Ao clicar em login, então agora eu estou logado com o usuário administrador e o usuário Diego Costa. Então, obviamente que eu preciso fazer os dois se comunicarem, né? Então eu posso, no caso aqui está procurando, né, o usuário administrador, então vamos ver aqui adicionar, eu vou adicionar ele como meu amigo e aí ele mandou essa solicitação lá para o administrador, ó. Quem está recebendo isso aqui é o administrador, ó. Permitir Diego Costa que adicione a lista de contato, sim, aceito. Aí vem a recepção, que seria interessante ver em dois computadores ao mesmo tempo, tá? Mas isso aqui é a troca de mensagem entre o administrador e o Diego Costa. Então os dois estão se comunicando. E aí o administrador mandou uma requisição, tá, para o Diego Costa, perguntando se o administrador pode adicionar você à lista dele. Então vamos aceitar também. Agora sim, ó, Diego Costa está online e o administrador também está online. Agora eu posso bater papo com o administrador. Ó, já tem até um papo aqui antigo. Então, num dos laboratórios que eu fiz, ó, tá aqui o administrador e o Diego Costa conversando. Então, olá. Ó, então notem que abriu uma outra janela aqui, que seria a janela do administrador. E agora eu vou dar olá novamente. E o administrador fala olá para o Diego Costa. Então, tá aqui a ferramenta funcionando, então com dois usuários do AD, um usuário é o Diego Costa e o outro é o próprio administrador. Eu posso ainda utilizar ela para enviar arquivos, eu posso utilizar fotos, fazer em vídeo imagens, né? Então eu posso enviar uma imagem do desktop, tirar um print screen, ou enviar um relatório, um documento através da própria ferramenta. Eu posso ainda convidar pessoas para fazer uma conferência, então eu tenho todas essas possibilidades dentro da ferramenta OpenFire, tá, pessoal? Ó, eu posso selecionar o arquivo, é claro que aqui eu estou selecionando através de uma interface bem ruinzinha do Linux, tá? Mas eu posso ir lá procurar a minha área de trabalho, por exemplo, aqui vamos ver aqui a área de trabalho. Deixa eu procurar aqui, que a letra está miúda. Eu vou procurar um arquivo que está na área de trabalho para mandar para vocês, para mandar para o outro usuário. Para aí que ele está desktop, eu acho que é. Eu crio tanta pasta e depois eu não acho, não tem problema, eu boto aqui, ó. Ó,
na área de trabalho aqui tem um arquivo instalar OpenFire. E eu vou clicar em OK e ele vai enviar lá para o administrador. Então agora o administrador tem que aceitar. Quando ele aceita, ele faz então o upload do arquivo. Tá? Claro que um arquivo em TXT ele foi em tempo real, né? Foi na hora. Aí eu posso abrir a pasta onde está o arquivo. Tá? Essas informações elas ficam todas dentro do servidor OpenFire. Então se eu for aqui em sessões, eu consigo verificar que tem 2 usuários conectados. Deixa eu tirar o chat um momentinho aqui, só para vocês entenderem. Chat YouTube aqui. Ó, então mostra aqui o usuário administrador, o recurso que ele está utilizando é o Spark, ou seja, o cliente. O Node é local, está autenticado, está conectado. Prioridade é 1, aqui está o IP da máquina cliente, e aqui eu posso até inclusive derrubar o cara, eu posso desconectar ele do servidor. Tá? Sessões de servidor, só tem a sessão local, não tem mais nada aqui. Tem algumas ferramentas ainda que eu posso mandar mensagem para todos, isso aqui é interessante, por exemplo, teste de alarme, corra. E eu mando a mensagem. E aí o que acontece? Para os clientes vai aparecer essa mensagem na tela dele. Para os dois aqui, ó. Apareceu aqui a mensagem. Ó. Teste de alarme e corra. Então a mensagem do administrador. Então ocorreu algum sinistro aí, manda uma mensagem pelo chat para os funcionários. Né? Então, sei lá, um alarme, alguma coisa assim, alguma reunião, alguma coisa do gênero que tem que ser para todo mundo, ele manda para todos os usuários aquela mensagem ali. E aí, caso um outro usuário, deixa eu ver se eu consigo logar mais uma vez com o Spark aqui, se não derrubar o meu sistema. Vamos ver se o usuário, por exemplo aqui, Ana.Goretti, eu acho que esse é o nome da usuária que eu criei. Vamos ver. Eu acho que eu não coloquei, não é esse usuário aqui. Vamos ver aqui, Paulo.silva. Vamos ver se é, não. Deixa eu ver um usuário aqui no meu AD que eu acabei esquecendo. Todos os usuários criados. Vamos ver aqui. Deixa eu botar o chat aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, coloquem novamente aí, tá? E aí eu vou lendo aqui, tá? Deixa eu só logar novamente aqui no meu AD. Ana Goretti, e eu vou resetar o password dela. Ok, agora eu posso tentar logar com a Ana Goretti ali. Vamos lá. Ana.Goretti. Vamos ver se vai. Agora sim. Ó, quando a Ana Goretti logar, ela abriu aqui a janelinha, tá aqui embaixo. Ela vai procurar aqui os contatos e aí ela pode procurar, por exemplo, o Diego.Costa. Não, eu nem vou adicionar um usuário aqui. Eu só vou novamente fazer aqui, ó. Eu ia adicionar primeiro e eu vou dar aqui, ó, teste 2. Teste 2. Cancelar. E envio. Notem que, mesmo que a pessoa não seja amigo, tá? Não esteja na lista de contatos, também vai receber essa notificação, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Carlos Santos, como separa usuários por grupos do AD? Usuários, grupos RH e financeiro. Carlos, boa pergunta, tá? Ótima pergunta, na verdade. É através... Tu cria um grupo e tu vai especificar dentro da ferramenta OpenFire quais são os grupos. Então ele vai puxar lá do AD. Os grupos que tu colocar no AD, ele vai puxar lá também na ferramenta OpenFire. Eu quero fazer até um laboratório fazendo justamente isso aí. Na verdade, eu tinha gravado um vídeo mostrando isso aí, mas pela live vai ficar bem complexo de mostrar, vai ficar muito grande o vídeo, né? A live vai ficar bem grande, bem extensa. Mas é simples, não é difícil não. É só tu configurar conforme os grupos
e aí tu consegue fazer os grupos dentro do próprio OpenFire, tá? Então tu pode criar um grupo, no caso se quiser criar um novo grupo tu pode criar, desde que tenha permissão, ou se não tu pode organizar ele dentro do próprio servidor na ferramenta, tá? Mas isso lá no AD ele já traz isso lá do AD, então tu pode criar grupos do AD chamado OpenFire, por exemplo, e lá dentro tu vai especificar, ó, esse aqui é o grupo do RH do OpenFire, né, o usuário João vai participar desse grupo dentro da OU OpenFire, e aí na configuração do OpenFire tu vai especificar a OU lá. É que no nosso caso, aqui no caso da live que eu coloquei, eu não especifiquei nenhuma OU, eu só coloquei diretamente o meu domínio, por isso que ele está buscando tudo junto, tá? Eu não sei se eu consegui mais ou menos te dizer o porquê que não, nesse momento não tem como eu te mostrar. Eu tenho que criar uma OU, criar usuários, criar grupos lá no AD e trazer isso para dentro da configuração do OpenFire. Mas isso aí no vídeo eu vou mostrar como fazer, tá? Bom, a ferramenta traz ainda mais funcionalidades, ainda como a questão da webconferência, que é uma ferramenta bem interessante de utilizar para quem utiliza a nível corporativo. É bem interessante utilizar ela como webconferência, mas também, novamente eu vou ressaltar que para não ficar muito longa essa live eu não vou mostrar nesse momento, tá? Mas se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários do próprio vídeo, ou agora no comentário aí, que eu vou tomar nota de tudo que vocês colocarem aí para preparar vídeos para vocês, tá? Outra coisa que a ferramenta possibilita também é a integração com outros serviços que não com AD. Eu dei o exemplo aqui do AD, mas pode utilizar ela num servidor de e-mail, por exemplo, o Zimbra. Quem utiliza o Zimbra pode integrar o OpenFire com o Zimbra também, da mesma maneira. É só fazer a configuração do protocolo LDAP lá dentro da configuração do OpenFire e ele vai buscar a base de usuários que tiver dentro do Zimbra Database, tá? Então, gente, eu acho que para a live não ficar muito extensa, já está dando 1h30 de live, praticamente 1h20 de conteúdo, tá? 1h e talvez 1h15, 20 de conteúdo. Eu vou finalizar ela por aqui, eu espero que essa live tenha sido produtiva para vocês. Para mim é uma felicidade trazer uma live nesse formato, é a primeira vez que eu faço uma live nesse formato técnico, geralmente é bate-papo, né? Então desculpa se houve algum problema técnico, eu não estou acompanhando a live no YouTube para não prejudicar o conteúdo, então eu vou ver depois como é que ficou a qualidade. O pessoal me deu um feedback bem importante e bom, que a live estava com qualidade boa, eu vou confiar no feedback do pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da live, espero que vocês, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa campanha no Apoia-se. Quem puder apoiar o Projeto Root aí, fique à vontade nas modalidades que estão disponíveis para vocês lá no site do apoia.se/Projeto Root. Sempre consultem a wiki do Projeto Root, eu friso isso em todo vídeo, e em todo vídeo é o mesmo comentário: venha na wiki do Projeto Root. Deixa eu abrir aqui para frisar novamente para vocês, tá? Acessem aí wiki.projetoroot.com.br. Tem todo o nosso material aqui dentro, então veja todas as páginas e tem todo o material dentro da wiki do Projeto Root. Então não se restringe só a ficar vendo o vídeo. Muitas pessoas nem leem a descrição do vídeo, né? E já vai lá e comenta, né? Então vejam o nosso wiki, tem material aqui dentro que não foi feito vídeo ainda, tá? Eu ainda tenho que ver se vai sair vídeo desse conteúdo, porque muitas vezes conteúdo é mais dica, é coisas rápidas, mas fazem parte aí do canal, tá? Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí da live. Um abraço a todos e um grande abraço aí. Vejo vocês então numa próxima live ou no próximo vídeo. Falou, pessoal!